A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tudo bom? Estaremos iniciando hoje a nossa série Vícios de Linguagem Antibíblica. Estaremos falando neste vídeo a respeito de algumas expressões, algumas linguagens que acredito que todos nós já ouvimos em nossos púlpitos, em nossas igrejas, em nossas reuniões. Linguagens a qual nem se encontram nos textos bíblicos. Então, no decorrer desta série e das demais videoaulas que nós vamos ter por aqui, vamos estar tratando dessas expressões que são antibíblicas, desses vícios de linguagem. E hoje, para começar essa nossa série, eu gostaria de estar explicando aqui a expressão que está contida no Evangelho de João, capítulo de número 10, e no versículo de número 10, a qual muitos de nós, muitas vezes, interpretamos errado, ensinamos errado, porque fomos ensinados errado, e muitos outros acabam repetindo também de forma errada. E para nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de fazer a leitura do texto em questão, que é o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 10 e o versículo de número 10. Mas para que a nossa leitura fique de melhor compreensão, eu irei fazer a leitura dos primeiros versículos deste capítulo, que nos dizem da seguinte forma: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral ou aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Agora o versículo que tanto nos intriga. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós iremos ler até aqui. Desde já eu rogo as vossas orações para que o Senhor possa me abrir a porta de sua palavra e conceder-me voz para assim vos falar no decorrer deste vídeo. Haja vista que eu ainda estou a me recuperar de uma gripe, do qual fui acometido, mas eu creio que a graça de Deus está sobre nós. Bom, meus irmãos, nós iremos falar hoje de um vício de linguagem, de uma expressão antibíblica, a qual está contida dentro da má interpretação destes textos a qual acabamos de ler. Provavelmente,
o amado irmão ou amada irmã, já ouviu alguém falar a seguinte frase: o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Quantos de nós já não ouvimos ou falamos esta seguinte frase? Porém, o texto do Evangelho de João nos mostra que esse matar, roubar e destruir não tem nada a ver com o diabo. Pelo contrário, o Evangelho de João, mais precisamente neste capítulo de número 10, vai nos citar 3 personagens distintos, com exceção das ovelhas. O primeiro personagem é o bom pastor. Na verdade, eu poderia dizer que são 4 personagens, ao invés de 3, porque eu irei incluir o porteiro junto também. Então, iremos falar destes 4 personagens. O primeiro é o pastor, o segundo é o porteiro, o terceiro é o mercenário e o quarto é o lobo. E aqui nós vamos ver nas palavras de Jesus ele explicar quem é quem. Ora, no começo do Evangelho, no começo deste capítulo, nos primeiros versículos, Jesus afirma e reafirma, dizendo que aquele que não entra pela porta no curral ou no aprisco das ovelhas, que é o local por onde elas ficam guardadas, mas sobe por outra parte, não é pastor. Não é cuidador de ovelhas, pelo contrário, ele é ladrão e salteador. Então, nos primeiros versículos, Jesus já começou a pegar pesado, dizendo que aquele que não entra na casa das ovelhas pela porta da frente, mas quer entrar pelos fundos ou por qualquer outro lugar, já se sabe que não é o pastor, mas é um ladrão e salteador. No segundo versículo, Jesus falou: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Então ele já deixa claro do segundo versículo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se nós formos analisar, o aprisco das ovelhas ele tem uma entrada, e é por esta entrada que as ovelhas saem e elas entram. Então Jesus está dizendo aqui: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E para este pastor, conforme o versículo 3, o porteiro que fica ali, de vigia, de guarda, na porta do aprisco, ele abre a porta. E as ovelhas, elas reconhecem a voz deste quando fala. E quando este fala, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama cada uma pelo seu nome. E ele traz cada uma delas para fora. E quando ele tira as suas ovelhas, elas não saem dispersas, e nem elas vão na frente e ele vai atrás. Pelo contrário, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque as ovelhas conhecem a sua voz. Então, por aqui, Jesus já começou a dar umas características exatas a respeito do verdadeiro pastor, de qual é o seu procedimento, quem ele é, como ele trata as ovelhas, a maneira que ele reage diante delas e como elas reagem diante dele. Porém, já no versículo de número 5, Jesus vem trazendo o mais, o famoso mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho. Antes elas fugirão dele porque não conhecem a sua voz. E elas não conhecem a voz de nenhum estranho. Porém, muitos discípulos ainda não estavam a entender. E Jesus já vem reforçar nos versículos de número 8 e versículo de número 10 que ele não é só o bom pastor, mas também ele é a porta das ovelhas. Porém, nós iremos chegar no ponto onde eu quero muito tratar conosco, que é este famoso, o diabo vem para matar, roubar e destruir.
Se nós formos analisar todo o texto e o contexto e os personagens que eu acabei de citar, como o pastor, o porteiro, o mercenário e o lobo, nós vamos encaixar que Jesus estava a se referir a cada um desses personagens sendo de fato alguém na vida real. Ora, Jesus deixou bem claro aqui que ele é o bom pastor. E como bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele entra pela porta da frente, ele chama elas pelo seu nome, elas o reconhecem, ele passeia diante delas e elas o seguem. Então por aí já ficou bem claro quem é o verdadeiro e bom pastor. Porém, Jesus falou sobre aquele que entra por outra parte, que não é a entrada. E para este, ele será titulado de ladrão e salteador. Se nós formos ler o versículo de número 11, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Jesus estava dizendo aqui que o bom pastor, ele vai morrer pelas suas ovelhas se for preciso. E para ele morrer pelas suas ovelhas, este ato vai ter que ser realizado mediante a defesa das suas ovelhas. Com certeza, as ovelhas vão ter que estar em perigo para que ele possa morrer por elas no seu ato de defesa. Já no versículo 12, Jesus vem a dizer: Mas o mercenário, preste atenção, que não é pastor, Jesus já começou a dizer, o mercenário, que não é pastor e de quem não são as ovelhas, ele vê vinho lobo, ele vê vinho lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo vem e as rebata, e as que sobreviverem serão dispersas. Aí no versículo 13 Jesus diz: Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Aí no versículo 14 Jesus vai reforçar: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Pois bem, Jesus, quando se referiu ao pastor, estava se referindo a ele mesmo. Quando Jesus se referiu ao mercenário, ele estava se referindo que o mercenário era o ladrão e o salteador. O mercenário era os fariseus, digamos assim, o mau pastor, aquele que viu o lobo, mas não faz nada, pelo contrário, ele foge. Então podemos concluir que o ladrão e o salteador é o mercenário. E o lobo, irmão? Quem é o lobo? O lobo é Satanás. Então, quando Jesus chega a se referir, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, ele estava se referindo ao mercenário e não a Satanás. Ele já vem dizer que Satanás é o lobo e a função dele é vir devorar as ovelhas e as que ainda sobreviverem ele vai dispersá-las. Ele vai bagunçar, ele vai dividir. Então, o texto não diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Claro, ele faz isso na vida de qualquer pessoa. Porém, quando Jesus usou a expressão, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele estava a se referir aos maus pastores, que estão interessados na lã e na gordura das ovelhas. E quando Satanás vem para devorá-las, para dispersá-las, para destruí-las, ele vê a eminente destruição se aproximando e, pelo contrário, ao invés de lhe protegê-las, ou até mesmo de avisar o porteiro para guardá-las no aprisco, ele as deixa, ele as foge, ele salva o seu próprio pescoço e deixa as ovelhas para morrer. Então, quando Jesus se referiu que o ladrão é aquele que entra por outro lugar que não é a porta das ovelhas,
e que quando ele fala as ovelhas não reconhecem a sua voz porque ele é estranho, Jesus estava a se referir a este mercenário, a qual mata, rouba e destrói. Ele mata porque ele mata as ovelhas de forma espiritual. Ele rouba os seus bens, a sua lã, a sua gordura, e ele as destrói porque ele as deixa para morrer. Então, vamos corrigir esta nossa expressão de falar: irmão, eu tenho que parar de dizer que matar, roubar e destruir. Não, eu só tenho que saber me posicionar e me referir ao devido personagem que o texto cita. Então, ao invés de dizer que o diabo, porque nós já sabemos que ele faz isso, porém ele mostrou aqui no texto que ele estava para devorar as ovelhas, foi mostrado aqui no texto, nós devemos dizer que o ladrão é ele que vem para matar, roubar e destruir. Então, o mau pastor, o falso pastor, é ele que mata, rouba e destrói as ovelhas. Ele vê vir o lobo, ele vê vir Satanás e deixa as ovelhas e foge, e elas são devoradas pelo lobo. E as que sobrevivem, as que restam, ainda ficam espalhadas. Elas ficam dispersas à deriva. E por isso que elas se perdem, porque elas só estão acostumadas a andar com a direção do pastor. Então esta é uma expressão bastante usada em nossas reuniões. Alguém, às vezes, sem conhecimento do texto, acaba dizendo: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ou até mesmo quando lê o texto de João 10, acaba dizendo, quando chega no versículo 9, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, como nós vamos encaixar esta verdadeira expressão em nossas mensagens? Quando estivermos a pregar a respeito do mau pastor, dos salteadores, dos ladrões que estão dentro das igrejas e estão a enganar o povo, estão a enganar os seus liderados, estão vendo os seus liderados serem destruídos, serem devorados pelo próprio lobo que é Satanás, aí sim a nossa mensagem vai se referir a eles, dizendo que eles são ladrão, salteadores, e eles vieram apenas para matar, porque eles matam as ovelhas, né? Eles roubam os seus bens preciosos, como nós estamos vendo em nossos dias atuais, pastores, líderes, enriquecendo com a lã e com a gordura das ovelhas e destruindo elas, porque eles estão a deixá-las vulneráveis às ameaças de Satanás. Então, o mercenário, além dele roubar a ovelha, além dele matar a sua sede, o seu desejo espiritual de ir para o céu, de buscar a Deus, ele destrói ela, entregando ela de mão beijada para Satanás. Porque qualquer ovelha que não tem estrutura, que não tem conhecimento bíblico, ela vai ser uma presa fácil nas mãos de Satanás. Então, a melhor forma de eu preparar e assegurar uma ovelha é instruindo ela, ensinando para ela o que de fato ela deve aprender. E Jesus deixou bem claro aqui que os fariseus não eram bons pastores. Pelo contrário, eles eram os mercenários, eles eram os ladrões e salteadores, porque ao invés de cuidarem das ovelhas, de cuidarem do povo, de zelarem pelo povo, de instruir o povo, eles só faziam usufruir do povo, e quando chegava na hora do aperto, eles os desamparavam. Então Jesus se referiu a cada personagem, determinando algo para cada personagem. Então, nós já conseguimos entender aqui que no texto não é o diabo que vem para matar, roubar e destruir, mas é o ladrão, o mau pastor. Já o diabo, no texto, ele é o lobo que vem para devorar as ovelhas. Claro que alguns vão me ouvir
falar e vão de forma ignorante criticar, mas o irmão está querendo ser detalhista demais. Será que o diabo não faz isso também? Faz, meus irmãos. Com certeza, ninguém é idiota. O diabo mata, rouba e destrói. Porém, ele não é o único que faz isso, ouviu? Para depois ele não ser o costa larga e levar toda a culpa. Os maus pastores matam, roubam e destroem também. E quando Jesus usou a expressão, ele se referiu aos maus pastores. A Satanás, ele não precisa estar enfeitando muito, porque ele só é o lobo que devora. É o lobo covarde, é o lobo sorrateiro que espera uma oportunidade onde a ovelha está vulnerável, está sozinha, está desamparada para atacar. Então ele mata, rouba e destrói? Faz, mas os maus pastores fazem isto também. E o próprio Jesus vai denominar estes maus pastores como ladrão e salteadores que matam, roubam e destroem as ovelhas. E se alguém quiser questionar, monte uma escada, suba até os céus e questione com o próprio Deus, porque foi Ele que inspirou essas palavras. E essas palavras não foram ditas por um homem, elas foram ditas pelo próprio Jesus. Apenas o apóstolo que registrou e deixou aqui gravado. Então, meus amados irmãos, que possamos perceber esses detalhes aí. E eles vão fazer grande diferença em nossas mensagens. Eles vão enriquecê-las. Porque quando nós pregarmos sobre os textos que estão contidos em Jeremias, Ezequiel, que falam do mau pastor, que ele se alimenta da gordura das ovelhas e vende a lã, então nós podemos encaixar esta expressão aqui para eles, que eles matam, roubam e destroem. E eles são o mercenário, e o mercenário não é pastor. Eles estão fazendo de conta que eles são pastores, quando na verdade eles são mercenários. Então, quando você vê alguém também que se encaixa dentro dessas qualidades de ladrão e salteador, que rouba, mata e destrói as ovelhas e o rebanho do Senhor, que não pertence a ele, não tenha medo não, pode chamá-lo de mercenário, porque é isto que a Bíblia diz que ele é. E se alguém questionar, mostre o texto bíblico, as palavras de Jesus, que são palavras sublimes, excelsas. Então, meus amados irmãos, aqui fica mais uma informação para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, e eu creio que isso nos fará crescer na graça e no conhecimento, nos tornando cada dia mais aptos para o ministério. Então, usemos dessas expressões corretas, deixemos as erradas e ensinemos também as corretas, para que outros venham aprender certo, para também ensinarem certo. E outra, alertemos as ovelhas a respeito do lobo, que é Satanás. E o lobo, ele fica ali, à escondida, esperando uma oportunidade. O mercenário, ele adentra até no meio das ovelhas. Porém, o lobo, ele fica de fora, esperando uma oportunidade para ele atacar. Então, sabemos diferenciar para que na hora os crentes, eles possam se defender não só do mercenário, mas também do lobo, sabendo reconhecer a voz do bom pastor. Esta é uma das expressões e vícios de linguagem antibíblicas que nós estaremos vendo nesta série. Mais uma vez, que Deus vos abençoe, continue vos dando graça e que todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.